a população, e lá no estado de Roraima há uma lei estadual que nós defendemos que deu autonomia administrativa e financeira à Defensoria Pública. Isso que está se discutindo agora para o governo federal, para a Defensoria Pública Federal, e que foi vetada pela presidente, tem lá em Roraima e tem em alguns estados brasileiros. Se nós queremos dar igualdade à população, se nós queremos tirar a população da situação de dificuldade que vive, nós temos que ter programas sociais, nós temos que ter emprego, nós temos que ter educação, mas nós temos que ter também justiça para todos, e o defensor público é um instrumento fundamental para isso. Meus parabéns. Agradeço muito, senador Romero Jucá. E Vossa Excelência, aqui os estados com maior déficit da Defensoria, São Paulo, com um déficit de 2.471, Minas com 1.066, Bahia 1.015 e Paraná com 834. O déficit total no Brasil é de 10.578 defensores públicos. Significa que a grande maioria das comarcas brasileiras, a população conta apenas com o Estado juiz e com o Estado acusação, mas não conta, como disse bem Vossa Excelência, com o Estado defensor, aquele que auxilia e que dá assistência jurídica às camadas mais pobres, porque rico pode pagar um bom advogado. Essas distorções nós precisamos acabar. E Vossa Excelência, que foi o relator do orçamento da União desse ano, tenho certeza que no orçamento incluiu lá recursos para que fossem contratados, porque agora em junho vence a validade do concurso de 150 que foram aprovados no último concurso da Defensoria Pública da União. E houve um acordo político do governo para aprovar o orçamento para que esses 150 aprovados, que são os excedentes da Defensoria da União, sejam contratados porque fizeram o concurso. E em junho encerram. Então, Vossa Excelência, que foi o relator do orçamento e também lá trabalhou intensamente nisso, eu queria saber se nós temos sensibilidade para o Ministério do Planejamento, tá, para tratar dessa matéria, que é um clamor dos 150 concursados. Senadora Ana Amélia, a colocação de Vossa Excelência é muito importante, e eu quero aqui registrar como relator do orçamento que eu construí um entendimento com a ministra Miriam Belchior e com o Ministério do Planejamento para que nós tivéssemos a condição de chamar mais defensores públicos do que o que estava planejado no anexo 5, que era uma quantidade menor do que os que passaram no concurso. Então, foi sim feito um acordo para chamamento de mais defensores públicos da União, que ainda serão poucos. Na verdade, é importante que se diga isso. Isso não supre a necessidade em todo o Brasil, mas, sem dúvida nenhuma, é um passo a mais no sentido de dotar a população de condições de defesa. Realmente há esse acordo e nós vamos acompanhar e cobrar o acordo que é feito até o final do ano. Muito obrigado, senador Romero Jucá. E olha, Gabriel Faria Oliveira, você que é o presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, deu agora a palavra aqui ao vivo do senador Romero Jucá, que foi o relator do orçamento, para ver que houve realmente um compromisso, e vamos agora continuar trabalhando aqui no Senado com o apoio do senador Romero Jucá e de tantos outros parlamentares para que haja o cumprimento desse acordo e a contratação desses 150 defensores que fizeram o concurso, e que a validade desse concurso é junho, e está chegando junho de 2013. Muito obrigada pelo seu aparte e obrigada pelo tempo, senador Açaides Oliveira. Senadora Ana Amélia, os gaúchos devem ter muito orgulho de Vossa Excelência, viu? E eu ratifico, é sempre muito bom ouvi-la. Seus temas têm muito conteúdo, é de muita valia. Com a palavra, o senador Romero Jucá. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, pedi a palavra para fazer um registro e alguns comentários que considero importantes sobre a situação da economia no país e sobre ações e providências tomadas nos últimos dias pelo governo federal. Primeiro, dizer que nós fomos pegos de surpresa com a previsão publicada hoje na imprensa de que a previsão para este ano é de decréscimo na produção da indústria brasileira, na produção industrial. Exatamente diferente do que aconteceu no mês de janeiro, porque no mês de janeiro, senador João Claudino,
a indústria brasileira, a produção industrial, cresceu 2,5%. E, de repente, né, a pesquisa feita pela Fiesp, pela Confederação Nacional da Indústria e por algumas áreas, setores da economia, apontam, né, uma preocupação e um desaquecimento desse crescimento econômico. Isso é uma constatação que precisa ser feita e precisa ser enfrentada pelo governo. E a presidenta Dilma já tomou algumas medidas, por coincidência, na mesma semana, que eu quero aqui enaltecer. A primeira delas foi o lançamento do Plano Inova Empresas, que prevê aporte de 33 bilhões de reais para inovação tecnológica. E junto com essa inovação tecnológica e com esse plano, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Governo Federal criaram a Empresa Brasileira para Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrap, que é nada mais, nada menos do que a busca de criar para a indústria o que se fez da Embrapa para a agricultura brasileira. A Embrapa hoje é uma referência mundial. A Embrapa hoje tem cientistas de primeira linha que ajudam o Brasil a produzir da forma como está produzindo. E mais do que isso, a Embrapa hoje transborda o território brasileiro e vai a outros países, inclusive a África, para dar assistência técnica, levar inovação tecnológica para que se resolva, ou pelo menos se enfrente um pouco, a questão da fome naquele continente. Então, a presidenta Dilma, ela lançou o programa e lançou a Embrap exatamente para que nós tenhamos a condição de dar à indústria brasileira a tecnologia, a condição de ter competitividade para termos a condição não só de atendermos o nosso mercado interno, que hoje é deficitário. A balança comercial industrial deste ano que passou, senador João Claudino, foi negativa em 50 bilhões de dólares para o Brasil. Nós deveríamos estar produzindo aqui aquilo que estamos importando da China, de Taiwan, da Coreia, dos Estados Unidos e da Europa. Então é fundamental que nós tenhamos a condição, e o ministro Raupp disse muito bem, a Embrap vai fazer a ligação entre as empresas e os cientistas, e os pesquisadores, e as universidades, no sentido de fazer com que nós tenhamos esse casamento que vai levar o Brasil a ter melhores condições de competitividade, de preço, de atendimento ao mercado interno e, por que não dizer também, de competitividade a nível internacional. Então, eu quero aqui parabenizar a presidenta Dilma, ao ministro Raupp da Ciência e Tecnologia e a toda a equipe técnica da Embrap que assume com essa responsabilidade de ser ou de ter na Embrapa um modelo de como levar a sua condição de trabalho ao povo brasileiro. E por falar em Embrapa, o último registro que quero fazer é um registro extremamente positivo também, que é o anúncio de que a produção de grãos da safra 2012-2013, senadora Ana Amélia, vai crescer em 10% em referente à safra anterior. Nós deveremos ter a previsão de 183 milhões de toneladas de grãos, exatamente por conta da Embrapa, por conta da pesquisa, por conta da tecnologia de ponta dos empresários brasileiros, por conta, enfim, da modernidade e da forma como tanto o médio e grande empresário quanto a agricultura familiar estão sendo tratados no nosso país. Eu concedo a parte à senadora Ana Amélia. Tomara mesmo, e eu torço para que essa nova empresa, voltada aí à inovação, à tecnologia,
crie as condições para que aconteça no setor industrial brasileiro o que aconteceu na agricultura com o trabalho da Embrapa, que está fazendo este ano, em abril 26, 40 anos. É uma jovem empresa que é reconhecida hoje em toda a América Latina, na África, e vários países também do primeiro mundo olham a Embrapa como um bom exemplo de um centro de excelência na pesquisa. Mas queria, quando Vossa Excelência refere a esse aumento da produção agrícola, que os agricultores, estimulados pelos preços, porque preço é que estimula ao aumento do plantio, senador Romero Jucá, que nós temos que fazer um outro dever de casa, assim como fizemos com a Embrapa, criar as condições logísticas que isso nós estamos devendo. Eu espero que a criação da EPL, a Empresa de Planejamento e Logística, comandada pelo Bernardo Figueiredo, venha suprir essas deficiências que hoje são muito, muito graves e estão retirando competitividade dos nossos produtores rurais. Eu imagino que lá na região norte, eu andei pela 364, lá em Rondônia, e a situação é realmente muito complicada. Mato Grosso do Sul, a situação é igual também. A mesma estrada, é uma situação complicada, não escoamentação. Não temos armazéns, os portos estão sobrecarregados. A medida provisória dos portos é bem-vinda, tomara que se chegue a um termo rapidamente, e eu queria cumprimentá-lo pelo pronunciamento, lembrando desses ganhos, que se deve muito também à coragem dos agricultores, senador Romero Jucá. É verdade. Eu agradeço boa parte de Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. E quero registrar, como Vossa Excelência disse, que efetivamente o preço é que motiva a produção, né? O preço, a tecnologia, o ganho de produtividade. E como não poderia deixar de ser, a soja, nesse crescimento da produção de grãos, continua sendo o grande destaque exatamente pelo preço e pela forma como se produz a soja hoje no Brasil. A soja vai ter um crescimento de 23% da safra anterior para a safra desse ano, o que realmente é um número extremamente gratificante, extremamente grandioso, né? O que nós temos que fazer, só para concluir o raciocínio, darei a parte a Vossa Excelência, é cuidar da logística e cuidar da agroindústria, porque, na verdade, nós não podemos também ser um país de exportar só produtos primários. Nós temos que ter na agroindústria, na indústria, o ganho de qualidade, o ganho de capital, o ganho de acréscimo do produto, para que nós tenhamos a condição de deixar mais riquezas no nosso país. Eu queria apenas aproveitar, já que Vossa Excelência fez isso, para fazer um registro, uma homenagem, como gaúcha que sou, a um correligionário seu do PMDB, que comandou até sexta-feira o Ministério da Agricultura, o deputado Mendes Ribeiro Filho, que com a sua equipe trabalhou intensamente, a despeito dos seus problemas de saúde, para tornar esta agricultura exitosa, esse avanço e esse salto, que dá esse salto, graças, como disse e reconheceu Vossa Excelência, em relação aos preços. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade pela forma como o Mendes Ribeiro Filho se comportou e agiu no Ministério da Agricultura, que seguramente teve participação muito grande, porque ele conversou muito, esteve em todo o Brasil, especialmente no nosso estado, e ajudando sempre a atender as demandas que o setor agropecuário solicitou ao ministro Mendes Ribeiro Filho. Então, ele prestou um grande serviço, faço isso com toda a convicção, mas é uma questão de justiça ao ministro que deixou o ministério, o senador Romero Jucá. Vossa Excelência faz um registro extremamente importante e justo. O deputado Mendes, né, que é nosso companheiro de partido, do PMDB, exerceu um mandato no Ministério da Agricultura com extrema competência, com extrema honestidade, com extremo compromisso com a agricultura, e se deixa o Ministério, por razões pessoais que todos nós lamentamos, porque vive, na verdade, um drama de saúde, né, que está enfrentando com coragem, como é o seu coração e seu espírito, mas é o que a presidenta Dilma disse ao Mendes. Eu estava na posse do novo ministro, na despedida do Mendes, e ela disse com muito carinho, e que levou a lágrimas muitas pessoas que estavam na posse, lá na transmissão de cargo. Ela proibiu o Mendes de ficar para cima e para baixo, de ficar andando. O Mendes tem que cuidar da saúde dele, porque ele é um grande brasileiro, é um grande parceiro, é um grande PMDBista, é um grande gaúcho, e precisa, sem dúvida nenhuma, cuidar da sua saúde para que tenha condição de ocupar novos desafios. A presidenta Dilma instou ele: Mendes, você vai ocupar novos desafios, se cuide, porque o Brasil precisa muito de você. Então, realmente, para encerrar,
né, com chave de ouro esse pronunciamento falando sobre o fortalecimento da agricultura brasileira. Eu quero registrar esse grande trabalho do ministro Mendes Ribeiro, do amigo Mendes Ribeiro, e desejar ao deputado Toninho Andrade, de Minas Gerais, né, também do PMDB, coordenador da bancada do PMDB de Minas, que tenha no Ministério o mesmo sucesso, o mesmo caminho, né? O deputado Toninho Andrade é um deputado articulado, um deputado do bem, um deputado produtor rural também, engenheiro, quer dizer, com uma formação sólida, com todas as condições de seguir e ampliar, né, os caminhos da agricultura brasileira. Então fica aqui esse registro, o abraço ao Mendes Ribeiro, votos de felicidade ao Toninho, que assume, e o registro de que a presidenta Dilma e que todos nós do Congresso brasileiro, nós temos que cuidar esse ano, presidente João Claudino. Nós não podemos deixar a economia arrefecer. Nós não podemos deixar a inflação crescer. Nós temos que retomar a curva de crescimento da economia, a curva de geração de empregos, a curva da produção, para que o Brasil possa distribuir ainda mais riquezas e possa, em homenagem aqui à chegada do senador Cristóvão Buarque, que o país tenha mais recursos para investir mais ainda na educação, para transformar a vida dos milhões de brasileiros que precisam de uma vida com mais dignidade. Muito obrigado, senhor presidente.